Estamos de volta falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. Conosco aqui, para esse bate-papo, Anete Guimarães. Anete, você falou aí então dessa sensibilização maior da sociedade como um todo em procurar fazer algo em benefício do próximo. Agora, nós observamos que uma figura de grande apelo nesse período é a figura do Papai Noel. Não é? Nós podemos observar que na maioria das propagandas o Papai Noel é figura constante e não Jesus. Na verdade, eu penso que muitas crianças não saberiam que no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. Como é que você vê essa relação do Papai Noel com esse momento? É uma tendência. A gente sabe que existe um mundo espiritual inferior. Então existem trabalhos os mais variados para tentar atenuar a figura de Jesus. Ele tem vários inimigos. Então esse do comércio é um grande inimigo para retirar a relevância dessa figura. Mas as diversas facções religiosas ainda tentam com todas as forças resgatar. Então a gente fala mal de algumas religiões, mas elas têm um papel importante, né, sobre esse assunto, veiculando a informação. E nesse ponto eu acho que os espíritas deveriam ter um esforço maior nesse tipo de coisa, né? Eu estava comentando, como eu comentei um pouco antes, sobre a minha experiência familiar. Na minha casa, nunca se falou de Papai Noel. Então, minha mãe, no final do ano, e eu repito isso em casa, eu pego todos os livros, eu paro toda a minha literatura, e em dezembro, agora, começa, eu pego os livros que falam do Evangelho. Há 2000 anos, Ave Cristo, Paulo Estevão, eu pego a vida de Jesus, de Scholen Asch, eu pego vários livros e começo a relê-los, todos, para criar um clima, um clichê mental. Então eu abandono toda a literatura durante o mês de dezembro, eu só leio os livros que tenham a ver com o Evangelho. Leio a Boa Nova, do Humberto de Campos, os livros de Divaldo, da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, são livros belíssimos. Então eu leio e ler com as crianças. E eu tenho um livrinho especial que eu tenho um apreço muito grande, meu pai me deu de presente, era um livro que o pai dele lia para ele quando ele era criança. Ele me deu de presente, é um livro esgotado, chama-se Quando Veio o Salvador. Foi escrito por um padre católico que reuniu lendas sobre Jesus criança em todas as partes do mundo. Então havia uma lenda sobre um acontecimento de Jesus criança e ele reuniu num pequeno livro. E as histórias são belíssimas, de grande apelo emocional, e eu conto para os meus filhos. Jesus aos 12 anos, Jesus aos 8 anos, acontecimento. Então eu lia para eles, para criar essa tradição. Então eu nunca falei de Papai Noel, nunca fiz reverência. E eles nunca me perguntaram também, porque nunca existiu essa figura, porque você plasma isso na infância. E com relação a presentes, né? Na minha casa, para eliminar esse aspecto, a gente não tem presente no Natal. Eu disse, como é que fica as outras crianças recebem presente? Presente lá em casa é no Ano Novo. Né? Ano novo, coisa nova, roupa nova, então a gente sai e compra roupa nova, tênis novo, uniforme novo e compra presente novo, brinquedo novo, compra jogo de computador novo, tudo novo. E a gente aproveita as liquidações de final de ano, né? Passou o Natal, tudo fica 1/3 do preço. E aí você pode. Então as crianças acharam bastante compensador, porque se no Natal era um preço, e eles pesquisavam, né? No Ano Novo era outro preço mais barato. Podiam ganhar até mais presentes. Mais coisas. Então a gente fazia a compra da família, coisa assim. E ficou uma tradição gostosa. Primeiro, as lojas não estão tão cheias, não tem aquela coisa. As crianças curtem bastante e fica até com uma folga financeira. E no Natal a gente se libertou desse negócio de presente. Já pensou se encontrar família? Um compra um presente mais caro do que o outro, nem todos têm a mesma condição financeira. Isso cria uma série de constrangimentos. Então acabou, não tem. E depois, atualmente, a instituição espírita, a gente até fez uma reunião na véspera. Algumas pessoas não têm ou não querem participar na família porque saíram daquela contingência da bebida alcoólica, então querem ir para a reunião. A gente faz à meia-noite uma palestra sobre Jesus com uma prece, justamente à meia-noite. Mas isso aí não faz... Os católicos não têm a missa do galo, gente? Ninguém acha estranho? As pessoas vão para homenagear quem? O aniversariante. O aniversariante. Tem festa em que o bolo só é cortado que horas? Meia-noite. Meia-noite. Então a gente, na nossa instituição, cada um leva um prato bem bonito e tudo mais para comemorar. Mas não antes.
a gente faz uma palestra evangélica. Aliás, durante todo o mês de dezembro, a gente fala o Jesus histórico, Jesus em vista disso. Só falamos sobre esse assunto. Sobre Jesus. E em casa também eu pego todos os vídeos e filmes que tenham a ver com Jesus. Né? Antes, evangélico, só esse tipo de filme. E a gente trabalha, então, criar uma tradição nova. E minha mãe fez uma experiência conosco bastante significativa, me marcou bastante. E meus filhos estão fazendo agora que chegaram. Ela, de noite, Natal, ela fez uma cesta bem grande, com saquinhos de bombons e coisas comestíveis bem bonitas, enfeitadas assim. Fez uma cesta grande, nós saímos de carro e distribuímos para moradores de rua. Várias pessoas na rua, a gente distribuía aqueles brindes. Então, quer dizer, muitas pessoas estão dentro da casa comendo simplesmente e a gente foi distribuir. Compartilhar com aqueles que... Feliz Natal, Feliz Natal. A criança lembra essas coisas. Isso marca. Isso marca. Então, minha mãe contava as histórias lindas, aquelas lendas maravilhosas, aquela coisa extremamente emotiva, e a gente ia e fazia coisas. E normalmente, 25 e final de ano, eram distribuições no centro, distribuição cesta básica, festividades, tudo isso falando de quem? Então, Papai Noel nunca fez parte da minha existência, nem dos meus filhos. Interessante. E essa questão da ceia do Natal? Nós observamos também que esse é um momento de excessos, né? Onde as pessoas comem demais, bebem demais e, de repente, não se lembrando desses outros que estão nas ruas, que estão nos casebres e que não têm, às vezes, o mínimo para se alimentar. Como é que deve ser, então, a conduta do espírita diante dessa realidade? Olha, eu volto a falar que a gente vive, as pessoas têm uma visão pessimista. Pensa bem, todos os espíritas, nesse período de dezembro, estão fazendo o quê? Gente, a cesta é especial. Toda reunião não começa assim? Gente, a nossa cesta especial, nós vamos precisar disso, daquilo. Então, todo mundo normalmente reserva uma coisa para colaboração. Não é a cesta mais bonita do ano? É verdade, especial. Os enxovalzinhos, eu viajo o Brasil todinho, o exterior também. Então, nessas regiões, as pessoas têm enxovais bonitos, o ano inteiro, para dar de presente quando? No Natal, para os bebês, as mães. Então, lembrancinhas, é ou não é? Criança é o final das evangelizações, nas assistências sociais, todas as creches. Então, é um momento de alegrar as crianças. Então, os espíritos costumam se mobilizar muito nessa data. Pensa bem, todas as instituições não estão ocupadíssimas para juntar os mantimentos para dar? É verdade. Então, como a gente pode dizer que o espírita não tem um espírito ligado à comunidade nesse momento? Então seria um momento em que realmente esse nosso espírito de solidariedade ele está mais aparente, mais aguçado. Embora para o espírita isso é uma realidade o ano todo, né? Então, o que a gente tem que fazer é levar da instituição espírita para o lar, ou então fazer a migração da família para a instituição espírita. O que acontece? Muitas pessoas fazem uma separação, né? O espírito se vergonha dessa coisa. Como católico, não. Lembra? Missa do Galo é sagrado, ninguém discute a respeito. Mas por que não ir orar nesse dia? Aí pensa, você vai no centro hoje? Fanatismo? Mas, cara, quando o católico vai, não é fanatismo. Quando tem um negócio protestante, até tem um nome, né? Uma vigília. Não é fanatismo. Por que só para ir no centro é fanatismo? Você notou que há um certo preconceito nisso? Então, a gente trazer para a família a nossa tradição religiosa. Apesar de seus outros familiares não serem, você é. Então, eu vou chegar depois. Eu vou orar e tudo mais, depois eu chego. Porque minha tradição religiosa. A gente não tem direito? É verdade. A gente precisa assumir realmente a condição de espírita. Eu pergunto, quem é espírita? Assim, olha, eu acho que sou. Estou tentando. Estou tentando, é uma coisa complicada, né? O que você vai dizer no censo? É verdade. Então, a gente precisa assumir mais. Que o espírita faz muito, muito significativamente. Agora, a gente tem que trazer para os filhos. Colocá-los nesse caminho. Alguns têm ideia, não, a gente não pode forçar. Isso não vejo por quê. Porque ter filhos dá trabalho. Quem não quer ter filhos, utilize qualquer um dos métodos de controle de natalidade que estão disponíveis. Ter filhos e não investir o seu tempo neles é extremamente comprometedor, porque nós não somos responsáveis só pelo mal que fazemos. Nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Então, ter filhos dá trabalho. Olha, com essa frase que nós vamos para o nosso intervalo,
Fiquem refletindo, mas nós não demoramos. Voltamos daqui a pouquinho. Aguarde.